Muitas vezes, nos deparamos com situações onde percebemos que a integridade física do nosso pet está realmente comprometida, não é verdade? Um bom exemplo disso é quando começamos a perceber que o nosso animal de estimação está com algum problema de locomoção ou, como vulgarmente dizem, está com a cadeira caída. Cuidado, isso pode ser um sinal de sinomose. Nos últimos programas estivemos falando a respeito de algumas doenças de comum ocorrência nos animais, principalmente cachorro e em gatos também. Hoje nós vamos abordar uma outra doença de bastante ocorrência para que a gente possa explorar sobre cuidados e prevenção sobre ela, sobre a sinomose. Doutora Cristiane, você poderia falar para a gente, para os nossos telespectadores, um pouco sobre a doença? Vamos conversar um pouco a respeito dela. Pois não, Rê. A sinomose é uma doença que ela ataca principalmente filhotes, mas ela pode atacar também aquele velhinho de 11, 12 anos, se ele não for vacinado. Então, há essa necessidade de vacinar anualmente o seu cachorro, mesmo que ele seja de idade, seja um cachorrinho senil. O que acontece na sinomose? Ela tem diversas fases. A primeira fase, ela começa com uma falta de apetite e uma diarreia. Então, a dita cuja da enterite. Depois disso, ela vai caminhando. Ela pode vir também a dar uma pneumonia, com projeção no olho da secreção ocular, porque fica tudo entupido, então dá secreção no nariz, secreção ocular, e depois disso a parte neurológica. Todas essas etapas, elas podem ser puladas, ou o proprietário pode ser que não observe tão bem e dá direto essa parte neurológica, mas ela tem todas as fases, mas às vezes não é muito assim visto pelo proprietário. A parte neurológica que realmente preocupa começa, o bicho para de comer, ele para de andar, ele tem um movimento muito lento e ele não tem uma certa coordenação e começa com o dito cujo da doença da cadeira caída. A traseira do cachorrinho, os posteriores, eles caem e ele só consegue andar com os dois membros anteriores. Isso o pessoal fala e vê muito, é a doença da cadeira caída. E ficou no nosso dito popular. Mas é uma doença altamente contagiosa. Ela passa pelo ar. Então, se o cachorro do vizinho tem e o seu não está vacinado, por favor, tomem cuidado, evitem falta de vacina, porque isso pode matar o seu cãozinho. Além disso, nós temos também as convulsões. E o bicho pode entrar em coma, e essa doença pode durar, para vocês terem uma ideia, até um mês. O veterinário pode conseguir levando esse bicho até um mês. É uma doença muito cruel, tanto com o animal quanto com os proprietários. Porque vai definhando o bicho para de comer, você vai colocando soluções parenterais, mas mesmo assim o bicho às vezes entra em um quadro e vem a óbito depois de um mês, e mesmo tratando. É uma doença bem que machuca muitas pessoas. Perfeito, Cris. E com relação ao esquema de prevenção, então, no esquema básico de vacinação, né, desde o início, o filhotinho entra no quadro das vacinas, né? Entra na rotina da vacina diária, né, daquela anual, normal, não modifica nem um pouco esse quadro vacinal. A única coisa é que precisa ter aquele cuidado de vacinar todo ano, mesmo que o bicho tenha 10, 12, 15 anos, tem que revacinar, porque é uma doença que realmente ela passa pelo ar. Como que a gente vai impedir que o bicho pegue? É meio complicado, né? Então, o cuidado maior é o ar mesmo. Uma orientação interessante que seria importante você falar para todos nós é com relação, ocorreu, né, teve um animal doente, esse animal veio a óbito, né, faleceu por causa da doença. Aí a pessoa quer pegar um outro filhotinho, um período de vazio, o que a gente deve fazer nesse momento?
O que acontece é o seguinte, como é uma doença bem, vamos falar, um vírus bem virulento mesmo, ele é muito forte, ele pode ficar de 2 até 3 anos no ambiente da sua casa. Quais são os cuidados? Então, se você quiser pegar outro bicho, independente se é filhote ou não, vai ter que ter toda a parte vacinal em dia. O que quer dizer? Se você pegar um bichinho com 2 meses de idade, você não pode colocar na sua casa. Deixe ele no canil ou com alguém que não tenha tido esse tipo de problema. Espera terminar as fases de vacina, que são com 2, com 3 e com 4 meses de idade. Aguarda 20 dias, daí pode levar para casa. Ou, se for um bicho já com 6 meses, que tenha todas as vacinas em ordem. Na dúvida, põe mais uma dose aí, que a gente daí fica mais seguro. Ah, estou na dúvida se tem, se não tem. Dá uma dose de garantia, espera 20 dias, que daí a imunidade está completa e a gente pode ficar mais tranquilo. É uma doença que realmente ela é complicada para você colocar filhote no mesmo ambiente. Foi bem lembrado isso, porque já tive processos assim de proprietários de colocar, ai, morreu. Não teve esse cuidado porque não tinha essa informação. E acabou pondo outro cachorrinho no mesmo local. Veio a óbito depois de 6 meses, porque não aguentou. Foi judiado, mesmo na fase vacinal, mas colocaram ele ali. Então, doutora Cristiane, para a gente resumir e salientar o aspecto, é uma doença que realmente é muito complicado, raríssimo o processo de cura, e então a vacinação é realmente de fundamental importância. Como toda doença, a prevenção é sempre melhor, né? De cura, a gente pode ter alguns casos de cura sim, mas sempre vai ter alguma sequela. Ou o bicho fica piscando mais de um lado, ou estica mais uma pata antes de andar. Sempre tem um tique nervoso aí que ele vai ficar. Então, todo cachorro que foi curado da sinomose vai ter um tique nervoso e pode ter alguma sequela, até um pouquinho mais grave, alguns episódios de convulsão, ter que tratar com Gardenal, alguma coisa assim. Mas a gente consegue, mas é difícil a cura, é bem complicado. E fica aí a ressalva. Gente, vacinem seus bichos, porque prevenir vai ficar mais barato e vai dar bem menos dor de cabeça, tanto para vocês quanto para o veterinário.